O Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo. Se considerarmos que ele ocupa a quinta posição no ranking de dimensão territorial, ok. No entanto, a destinação final dos resíduos ainda é um assunto mal resolvido. Grande parte vai para os lixões e apenas 3% é reciclado. Calcula-se que anualmente são jogados fora 10 bilhões de reais em materiais que poderiam ser destinados corretamente e ganhar novas funções. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender quais os desafios para avançarmos na destinação correta do lixo e a importância de uma gestão moderna e sustentável dos resíduos sólidos. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o professor e consultor do Banco Mundial e da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Fabrício Soler, e a assessora sênior de Projetos e Processos do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, CEBEDES, Tatiana Araújo. De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, mais de 40% de todo o lixo gerado no Brasil não tem destinação correta. E entre 2016 e 2017, o volume de resíduos sólidos enviados para os lixões cresceu 3%. Na entrevista a seguir, o presidente da ABRELP apresenta o atual cenário do país. Vamos ver. Nós percebemos que os países que estão na faixa de renda per capita igual ao Brasil, que seria de média a baixa renda, tem uma cobertura de coleta em torno de 90%, tem uma destinação adequada superior a 90% e uma reciclagem, um índice de reciclagem de 27%. Trazendo esses dados em comparação àqueles disponíveis da última edição do Panorama da ABRELP, nós percebemos que em termos de cobertura de coleta estamos bastante alinhados. A cobertura de coleta regular do Brasil é pouco mais de 91%. Na destinação final estamos bastante atrasados, a destinação final adequada no Brasil é de 56%, e aí na reciclagem bastante defasados, a reciclagem do Brasil não passa de 4%. Então mostra que nós precisamos de algumas medidas estruturantes e avançar principalmente na remuneração adequada desses serviços para chegar, no mínimo, no mesmo nível de desenvolvimento dos países que estão na mesma situação que o Brasil, e depois realmente avançarmos para indicadores e práticas realmente mais modernas, como aquelas que já percebemos estarem implementadas nos países desenvolvidos. Não é um problema de marco legal. A gente já tem lei e todos os especialistas, quando consultados, dizem que as nossas leis a respeito dessa questão dos resíduos sólidos são leis avançadas, importantes, interessantes. O problema é a implementação. O fato de a gente ter a coleta acontecendo e a cobertura da coleta ser boa, tira um pouco a visão do cidadão a respeito do tamanho do problema. Como é que a gente faz para colocar de novo esse assunto em pauta e conseguir discutir em bases sólidas e sustentáveis essa questão? Como é que o setor empresarial está vendo essa questão? Bom, eu acho que particularmente para iniciar, acho que é um bom ponto, como é que o assunto é colocado em voga para a sociedade, né, para o cidadão em geral. Primeiro, a impressão que se tem é que as cidades são limpas, relativamente limpas, em virtude desse alto índice de coleta. A questão está, e a disposição final, né? O desafio é para onde vai esse material, que talvez a sociedade não tenha uma visibilidade dessa iniciativa, tendo em vista que hoje aproximadamente 55% do que é gerado tem uma destinação correta, o que significa vai para aterro sanitário, e de outro lado 45% ainda encaminhado para lixão. Então o desafio é hercúleo. Como é que tira esse 45 hoje e encaminha ele para uma destinação correta, que são os aterros sanitários, que é o que a gente chama de disposição final ambientalmente adequada. Uma das medidas que se discute hoje no Brasil é enfrentar, enfrentar mesmo, é uma questão de enfrentar um tema que é delicado, que é a sustentabilidade econômica e financeira do serviço. Significa cobrança pelo serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Em resumo, estamos falando de taxa ou tarifa. Está o cidadão preparado para esse novo desafio, sendo que já tem alguns municípios bem-sucedidos na cobrança de taxa, outros municípios bem-sucedidos na cobrança de tarifa, lembrando que a tarifa é cobrada pelo setor empresarial que executa o serviço de limpeza urbana, e a grande maioria dos municípios brasileiros cobra no âmbito do IPTU. Então o cidadão não tem uma correlação direta daquele serviço com o pagamento. Então, particularmente, entendo que a melhoria da gestão dos resíduos
perpassa pela sustentabilidade econômica, perpassa pela cobrança de taxa ou tarifa. Num primeiro viés pode ficar uma situação um pouco antipática, né? Cobrar um novo tributo. Mas não, o que nós estamos falando é cobrar de forma individualizada, de forma autônoma, tendo em vista que hoje grande parte é cobrado no IPTU. Então o IPTU já leva os custos do serviço de limpeza urbana e gerenciamento dos resíduos. A ideia talvez seja trabalhar de forma individualizada a cobrança do resíduo como uma taxa ou uma tarifa, a exemplo da água, do esgoto, do lixo, entre outros serviços. Você falou que alguns municípios já têm esse tipo de cobrança, tarifa ou taxa. Quais são esses municípios? Quais são os casos que são bem-sucedidos? Eu vou dar um exemplo de um modelo que é considerado bem-sucedido, que é na região sul, que é em Santa Catarina, onde o serviço foi concedido para um privado, então uma empresa privada que faz o serviço de coleta, tratamento e disposição final e cobra pelo serviço. Então, uma cobrança direta pelo privado, o boleto que encaminha o privado e não o município. O Joinville, entre outros municípios de Santa Catarina, tem essa modelagem que particularmente a gente entende como o desejável. Tendo em vista que a cobrança da taxa, ela pode ter uma animosidade inicial do agente político com a sociedade. Então, isso pode criar uma indisposição. Também você tem uma questão da vereança, de interpretações enviesadas sobre o tema, porque é mais uma cobrança. Então, particularmente, o Sul reúne alguns modelos bem-sucedidos de cobrança de tarifa. Até complementando, acho que para pensar em cobrança de tarifa, é fundamental a gente trabalhar a conscientização da sociedade também, né? A mudança de cultura. E isso é uma coisa que leva um pouco mais de tempo. Por isso até que a primeira vez que se falou em sacola plástica não andou, agora a gente está novamente revisitando esse tema. E a partir do momento que a sociedade começa a entender o impacto dela e começar a entender também, desde a parte de consumo, entender que no seu consumo ela já pensar naquele resíduo que vai ser gerado no final do uso daquele produto, eu acho que isso vai ajudar a sociedade a entender, às vezes, uma necessidade de uma cobrança para uma destinação adequada. Essa questão de repensar os processos, o setor empresarial, de certa forma, já está fazendo com a própria, estimulados pela legislação da logística reversa. Sim, sem dúvida. Isso em função até da Política Nacional de Resíduos Sólidos, então que já colocava esse tema desde 2010, né? Então tem 9 anos. A indústria já vem vendo formas de fazer essa logística reversa e fazer uma destinação adequada. Então, tanto algumas empresas elas tentam fazer parceria com cooperativas quando não tem uma coleta adequada, ou fazer um próprio ponto de coleta, que é o caso das cápsulas da Nespresso, que é bem conhecido, e conscientizar esse público da necessidade de destinação. Mas acho que antes disso, até que é importante, as empresas elas estão revisitando todo o seu processo produtivo para verificar onde que elas podem colocar melhorias para reduzir o uso de material que vai gerar resíduo no final, para retornar esse resíduo para a produção, para inserir ele no processo. Então entra aí toda aquela conversa de economia circular, né? Repensar todo o processo para evitar chegar com um problema de resíduo no final. É o que a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Fabrício Soler e Tatiana Araújo. Nos últimos 5 anos, foram parar nos lixões 45 milhões de toneladas de materiais recicláveis que deveriam ser destinados corretamente no processo que chamamos de logística reversa. Esse termo, já disciplinado por lei, significa o retorno ao produtor dos resíduos gerados por ele após o consumo. Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelecer a extinção dos lixões até 2021 e determinar ações relacionadas à gestão e ao gerenciamento do lixo, os estados ainda estão muito atrasados. Na entrevista a seguir, o deputado Carlos Mink explica de que forma o Estado do Rio vem trabalhando a responsabilidade das empresas pelo lixo produzido. Vamos ver. A Lei Nacional de Resíduos Sólidos foi sancionada em 2010. Eu era ministro do Meio Ambiente. Essa lei estava tramitando há 16 anos. Mil dificuldades, a gente conseguiu tirar esses entraves. Ela, entre outras coisas, estabelece o sistema de logística reversa, mas remete a pactos setoriais, 5 grandes setores, o principal deles embalagens.
Isso é 60% do resíduo sólido sem embalagens. 5 anos depois, em 2015, houve o Pacto Setorial de Embalagens. Só que esse pacto meio frouxo e não tem metas regionais, né? É muito estático. Então nós fizemos várias audiências, primeira versão de uma lei, segunda, até que a gente finalmente aprovou em 2018 uma lei e demos um ano para as empresas se prepararem, para o INEA se preparar. Então essa lei não só está em vigor, como o prazo de vigência efetiva dela começou em julho agora. Então vão ter metas regionais e que vão ser, a gente começa de uma meta modesta, mas a cada ano aumenta 10%. Então a gente conseguiu apoio de todos, os catadores, as empresas, o próprio INEA. O INEA fez um decreto regulamentador, criou um sistema de informática, porque a lei é meio complexa, as empresas são obrigadas a declarar anualmente todas as embalagens que elas põem no mercado. Então tem que ter um sistema de acompanhamento complexo. Então o INEA montou esse sistema, fez o decreto e agora nós vamos, na brevidade, fazer mais uma audiência do CUMPRAS para ver como é que isso realmente está funcionando. Para cada circuito dessas embalagens, vidro, lata, papelão, plástico, tem que ter redes coletoras, o que significa apoiar as prefeituras, apoiar os catadores e ter esquemas para transportar, porque no fundo o lixo é a matéria-prima fora do lugar. Tudo pode e deve ser reaproveitado. É esse o objetivo da Lei de Logística Reversa, agora chamada Economia Circular, inclusive com inclusão forte dos catadores de materiais recicláveis. A palavra reiterada é complexidade. Eu acho que junto com a complexidade você tem a regionalidade, proporcionalidade. Então, logística reversa, o que significa? É um conjunto de medidas que o setor empresarial, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes adotam para viabilizar o retorno do produto da embalagem descartada para uma destinação ambientalmente adequada. Então, não necessariamente precisa retornar à empresa que produziu, mas ela tem que adotar um conjunto de meios para viabilizar um encaminhamento para a indústria da reciclagem, que já é devidamente estruturada no país. E o primeiro acordo setorial, como foi muito bem ponderado, ele foi assinado em 2015, que traz a estruturação da logística reversa no Brasil, priorizando alguns estados, algumas capitais, porque uma das premissas da Política Nacional de Resíduos é implementar o sistema de logística reversa de forma gradual. Então não dá do dia para a noite pensar num sistema para todo o Brasil. Vide, se olharmos no outro horizonte do âmbito da política pública municipal, que ainda inúmeros municípios, mais de 3.000 municípios de um universo de 5.500, ainda se valem de lixões. Então a logística reversa, que é de atribuição do setor empresarial, ela teve um primeiro acordo setorial assinado em 2015, discute-se agora com a União o aditamento e o Rio de Janeiro regulamentou também a política estadual de resíduos, no que se refere à logística reversa, observando as particularidades do Estado. E uma das premissas dessa estruturação do sistema é o apoio à cooperativa. E é um apoio estruturado, significa uma capacitação, estruturação da cooperativa, reforma do galpão, doação de equipamentos, treinamento para que as cooperativas ascendam, para que possam virar negócios efetivamente. Então hoje a gente tem aí já o sistema implementado em alguns estados, em decorrência do acordo setorial federal, e alguns estados se organizando para regulamentar a logística no seu território. E a meta da logística reversa é 22%. Então você tem um peso colocado no mercado de produto e o setor empresarial, não só por meio da capacitação de cooperativas, mas também por intermédio de PEVs, ponto de entrega voluntário, tem que assegurar a destinação desses 22%. Então, e agora os estados regulamentando, você tem uma leitura regionalizada, mas que, no nosso entendimento, tem que sempre observar o acordo nacional, que a gente está olhando empresas que comercializam em todo o Brasil. Então, elas comercializam seus produtos, eles são consumidos em todo o território nacional. Por consequência, a logística reversa vai se construindo gradativamente, com metas e de forma gradual, para que seja implementado no Brasil.
Um ponto que precisa ser colocado aí também é a questão do papel do município, né? Qual hoje é o papel do município nesse acordo e como é que precisa ser trabalhado também a coordenação, né, dos municípios de uma região para poder viabilizar a logística reversa? Bom, particularmente eu entendo que o município e o setor empresarial, eles colaboram. Talvez a medida, a ação ou a palavra correta é de colaboração. Ou seja, a partir do momento que o município adote as medidas que são de sua atribuição, como implementar a coleta seletiva, assegurar a disposição final por meio de aterro sanitário, entre outras medidas que são de atribuição, que são consideradas serviço público, eu tenho na outra frente a logística reversa, de atribuição dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. Então é o setor empresarial e o poder público com esse desafio, né, do setor privado de um lado, o município de outro, e muito o que a gente sente hoje é que tem um processo de colaboração com o processo inicial de construção. Não tem um modelo pré-definido, tem algo em processo. E eu acho que é isso que nós vamos... aí a ser tocado. Exato. Né? Teve o pontapé inicial, o acordo setorial é o pontapé inicial. Sem dúvida, acho que a gente ainda tem que caminhar um bocado nessa discussão de até que ponto vai a responsabilidade de cada uma das partes e não de uma forma simplificada, mas de uma forma integrada. Então, entender que a gente tem a responsabilidade das empresas nessa destinação, no final do ciclo de vida do produto, mas também a responsabilidade dos municípios em fazer essa coleta e permitir essa destinação de forma adequada, mesmo que seja ou para reciclagem, né, ou para aterro sanitário, e também da sociedade. Então, o consumidor tem que se colocar também nesse papel de fazer uma separação dentro de casa, porque até mesmo o que hoje em dia a gente vê em alguns municípios, aqui no Rio de Janeiro, em alguns bairros, por exemplo, não tem coleta seletiva. E você vê muitos catadores, que são esses que fazem acordos com cooperativas, mas numa coleta que talvez não seja feita de uma forma socialmente adequada, mas que é feita. E para eles facilita muito quando você tem essa separação já de resíduo ali. Agora, quando você está com tudo misturado, quando não tem uma adequação das embalagens, quando você descarta de forma inadequada em qualquer lugar dentro do meio ambiente, então isso dificulta muito todo o processo. Acho que é uma questão de juntar todos os atores de uma forma única nesse processo que a gente precisa. Uma dúvida, só para a gente encerrar esse bloco, a gente fala da indústria, né, que produz o insumo e a embalagem. Qual o papel, por exemplo, dos supermercados, dos shopping centers, assim, nesse processo? Porque eles são os grandes centrais de consumo e que podem ser os espaços para captação desses resíduos, né? Sem dúvida, acho que talvez, por isso que a gente sempre faz questão de frisar na atribuição do setor empresarial e não apenas do fabricante e indústria, e sim do importador, que também importa produto e coloca o produto embalado no mercado, o distribuidor e fundamentalmente o varejo, né? O comerciante está direto com o usuário, direto com o consumidor. Ele é um papel importante dentro dessa comunicação, desse efeito pedagógico de separe, descarte corretamente, gere menos resíduo. Então, particularmente, entendo que o varejo, que o comércio tem um papel fundamental para o sucesso da logística reversa como um todo. E até de reverter esse desafio em uma oportunidade, né? Porque a gente vê também já vários casos de, por exemplo, shopping centers usando essa questão da destinação correta como um ativo, como algo que diferencia ele no mercado para o cidadão que está, enfim, naquele espaço. Existe um grupo na sociedade hoje em dia que é crescente de pessoas que estão preocupadas com as questões socioambientais. Então, acho que o estabelecimento comercial que sabe aproveitar isso como um chamariz para esse público, ele começa realmente a ter essa atração de pessoas que estão preocupadas com questões ambientais, com questões sociais e que estão dispostas, às vezes, até a pagar mais, mas num produto, num serviço, num ambiente onde ela garante que o seu impacto vai estar reduzido, digamos assim, no dia a dia. Sobre essa conscientização que a gente vai falar no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Apesar de o lixo ser responsabilidade de todos, especialistas explicam que um dos maiores desafios para que o país possa avançar no descarte correto dos resíduos são a segurança jurídica e a educação desde a infância. Vamos ver. Essa troca de governos municipais a cada 4 anos
cria uma falta de segurança jurídica. Muitas vezes entra um prefeito novo, não concorda com alguma coisa do prefeito anterior e de alguma forma tenta obstaculizar a continuidade desse contrato, a continuidade dos serviços. Então, essa falta de segurança jurídica, ela atrapalha muito investimentos no setor, né? Principalmente a questão do pagamento pelos serviços, porque você faz um investimento no início para receber as contraprestações durante 20, 30 anos. Só que aí entra um prefeito novo que a gente não sabe e acaba que para de fazer o pagamento e você tem uma série de investimentos que tem que ser amortizados, dívidas com BNDES, com Caixa Econômica. Então, isso é um entrave muito grande para o desenvolvimento do setor. O cidadão é um elemento fundamental para o sucesso de qualquer política e qualquer sistema de gestão de resíduos. Então, o cidadão precisa estar inserido nesses sistemas. Para isso, nós precisamos não só estimular e criar condições para a atual geração mudar os seus hábitos de consumo e geração de lixo, mas e principalmente de começar com essas atividades de sensibilização e engajamento da população desde a primeira infância. Essa é a única medida que mostrou ter sucesso já nos países que avançaram na sua gestão de resíduos sólidos. Nós precisamos orientar, nós precisamos conscientizar e nós precisamos engajar desde a pequena infância a criança, para que essa criança possa desenvolver esses hábitos já no seu dia a dia e quando chegar na adolescência e na fase adulta, ser o exemplo de toda essa mudança na sociedade. Vou dividir porque são duas sonoras, então são duas coisas são dois assuntos, né? No primeiro, falando sobre essa questão da continuidade dos contratos, né? Principalmente da investimento, porque se é algo que pode ser lucrativo, pode ser um sistema que a iniciativa privada tenha algum tipo de participação. A gente falou de Londrina, a gente falou de Santa Catarina como um caso de concessão do serviço, mas também já há modelos de parcerias público-privadas sendo estudadas ou acontecendo no país? Sem dúvida e felizmente. Na verdade, esse é o ideal, né? Modelagens de parceria públicos-privadas entre o poder público e o setor empresarial para a estruturação do sistema de limpeza urbana, ou seja, todo o serviço de tratamento, reciclagem e disposição final em aterro sanitário ou recuperação energética, por intermédio de uma que a gente chama de PPP, uma parceria público-privada. E a questão da segurança jurídica é fundamental, porque uma parceria público-privada, nós estamos falando de prazos de pelo menos mais de 2 décadas, 20 anos. Então ele não pode ficar sujeito a essa modelagem jurídica, esse contrato não pode ficar sujeito a troca ou variações eminentemente políticas na troca de prefeito a cada 4 ou 8 anos. Então, a segurança, a consistência, a segurança jurídica do ambiente regulatório é fundamental para o empresário aportar o recurso no começo na melhoria da infraestrutura para reciclagem e disposição final, só que para isso ele tem que ter previsibilidade, porque isso é um contrato de 20, 25 anos. Então, isso é fundamental e a gente sente ainda que carece de bons instrumentos para aí mais talvez de decisões favoráveis a assegurar essa sustentabilidade econômica financeira de um contrato de longo prazo. Porque o que é usual hoje? Contratos de curto prazo, 5, 6 anos. Essas modelagens de PPP ainda são poucas, esperemos ver tantas quantas forem possíveis, porque esse é o ideal, mas ainda tem esse desafio da segurança jurídica e desses prazos para que a gente acaba se envolvendo com a questão da política, da questão eleitoral de 4 em 4 anos. É o desejável, assim esperamos. Em relação à questão da educação, né, que é um ponto importante também, não dá para a gente colocar só na mão das nossas crianças, porque quando elas chegam em casa tem os pais a dizerem se aquilo ali é um comportamento bacana, logo vamos todos seguir na família, ou dizer para a criança, não é nada disso, aqui quem manda sou eu e eu vou fazer do meu jeito. Então a gente acaba deseducando também, tem um processo aí que precisa a comunidade toda, né, os pais também se envolverem nessa educação dos filhos para o negócio funcionar. O que tem acontecido em termos dessas tentativas de conscientização e desses processos de conscientização pelas empresas e que o CEBEDES também vem trabalhando para construir em conjunto?
Bom, o Sebedes ele representa um grande grupo de empresas, né, dentro da sociedade. Então a gente vem trabalhando muito dentro de redes sociais, dentro das nossas mídias, até porque hoje em dia é a forma com que a gente consegue conversar com todo mundo, né? Um Facebook, um Instagram, um YouTube, e com isso tentando levar essa conscientização por meio de palestras também. E as empresas têm cada vez mais buscado dentro das suas campanhas inserir de uma forma geral, não só a questão de resíduos, mas quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Todos esses objetivos onde cada uma delas está inserida de forma mais forte, buscando colocar dentro das suas campanhas também. Em relação a essa questão de onde tem a informação, né? De onde o cidadão pode saber como é que ele destina o resíduo que ele acha que pode ser perigoso, que não tem da melhor forma. Isso também não está muito claro, né? Quer dizer, é uma coisa que tem que ser construída e está no processo de construção. Hoje não é tão simples assim saber onde levar o resíduo para poder descartar corretamente. Eu acho que, no fundo, volta a questão da cooperação, da simbiose poder público e setor empresarial. O setor empresarial, com as suas ações de comunicação, informação e educação ambiental não formal, e, de outro lado, o poder público, sensibilizando, informando e educação ambiental na veia. Então, essas duas ações combinadas, certamente a gente tem uma sensibilização maior, a informação prolifera, a informação chega no cidadão para que ele passe também a ser talvez seja o principal vetor para viabilizar todas essas ações, é o cidadão, é o usuário, é o consumidor. Ele, ciente das suas atribuições, também passar a aderir aí nas suas obrigações e cumprir com a sua obrigação, tanto na coleta seletiva como na logística reversa. A gente no Rio Foco faz sempre um retrato do momento, né? E discutindo também a questão do papel de cada um no processo de desenvolvimento econômico do Estado do Rio. Em relação aos resíduos sólidos, a gente já vem acompanhando esse tema faz um tempo. E aí o que eu queria, para a gente finalizar hoje o nosso programa, é fazer um retrato de qual a situação hoje. Então, a gente falou muito do papel do cidadão, da conscientização dele como um ponto para impulsionar as mudanças que a gente precisa ver. Falamos da questão do empresariado e do desafio de chegar aos 22%. Hoje a gente está num cenário de 3% de reciclagem só, e a logística reversa vai ser um caminho, né, definido para chegar até lá. E o papel do governo de fazer essa concertação e atuar de forma a estruturar o sistema e também trabalhar essa questão da coleta, principalmente dos municípios, né? Qual ficaria sendo o papel, na visão de vocês, do Legislativo e do Executivo estadual? Porque aí a gente está voltando um pouquinho para o Estado do Rio de Janeiro e dos desafios que a gente tem hoje no cenário, só para a gente finalizar o nosso programa. Bom, eu particularmente entendo que assim, o Legislativo estadual tem um papel fundamental nesse caso da gestão de resíduos em geral, não só olhando na perspectiva pública como privada, que é na criação de instrumentos fiscais e econômicos para potencializar a reciclagem. Ou seja, ainda o material reciclado, ele foi tributado na origem quando era matéria-prima virgem, aí ele é reintroduzido no mercado de novo quando ele foi desviado do aterro sanitário e ele é tributado de novo fundamentalmente pelo ICMS. Então, se cabe uma mensagem de austeridade dentro dessa agenda de resíduos, eu entendo que é nos incentivos fiscais e econômicos para exonerar ou para ter um tratamento diferenciado dos materiais recicláveis, de forma a induzir a utilização do reciclável no país. E a forma de indução é tratar ele de forma diferente e não de forma igual à matéria-prima virgem. Então, eu acredito que no âmbito do Legislativo, eu sei que é uma medida geralmente delicada, exatamente em razão de arroxo fiscal, queda de arrecadação, mas isso nós estamos falando em gerar emprego, nova economia, vai em linha com a economia circular. E botar a economia a favor da sustentabilidade. Perfeito. Falou tudo. Tati. Eu acho que só de forma complementar, já que você já abordou essa questão fiscal toda, legislativa, atuar junto às escolas estaduais. Então, acho que reformular a educação de forma que essas questões sejam mais inseridas, não só para as crianças, mas, como você falou, para a família dessas crianças. Então, talvez buscar de alguma forma reinserir esse tema na sociedade sobre um novo olhar. Hoje em dia, não como uma forma de descarte de resíduo, de uma coisa pejorativa que é vista, mas da forma de um recurso que pode ser um recurso valioso e que, independente de ser valioso ou não, ele precisa ser destinado de uma forma correta para que ele não volte para a sociedade sob forma de doenças, sob forma de outros problemas. Então, acho que atuar na parte de educação é uma forma muito complementar
de resolver esse problema. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Tatiana. E obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente até agora. Para assistir esse e outros programas, é só assinar o nosso canal no YouTube. Vai lá, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.